Nossa. Dá mais um tempinho para o pessoal entrar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E vamos lá de novo, né? Ok. No que diz respeito ao saco de dormir, a gente tem diversos tipos e formatos diferentes. O princípio básico que norteia a construção de saco de dormir é: eu preciso de um isolamento térmico. Então, antes de mais nada, a função daquele saco é manter-me aquecido, tá? E isolado dos intempéries do meio ambiente, que está lá através da barraca. Para fazer esse isolamento térmico, tá? Se eu não estou em temperatura extremamente fria, você vai ver muito o uso desse tipo de saco de dormir aqui, tradicional de camping comum, em que você pode dançar dentro do saco, se virar, abrir as pernas, virar para um lado para o outro, cruzar, o diabo a quatro, não tem problema nenhum. À medida que a temperatura vai ficando cada vez menor e você precisa reter o calor, aí não basta apenas o tipo de isolamento que o saco tenha para você. Você tem que ficar com as partes do corpo juntas, unidas, unir pernas, unir braços, unir mão, e você passa a ver o saco no formato sarcófago. A principal característica do sarcófago é manter você com todas as partes do corpo bem juntinhas. E inclusive você nota, né, embora existam alguns sacos de dormir que vendam sem a parte da cabeça, é primordial que você tenha a sua cabeça coberta também. Por quê? O corpo humano, a principal parte do corpo onde você perde calor é cabeça e no peito. Por dois únicos motivos. Quando o nosso corpo tem que deixar funcionar, ele pensa: duas partes não podem parar nunca. É o meu cérebro e o meu coração. Se o coração pifar, eu morro. Se o cérebro pifar, eu morro. O resto tudo ele vai desligando. Então vai esfriando, ele vai diminuindo a circulação periférica. Por conta disso, as primeiras partes a sofrerem congelamento é ponta de pé, ponta de mão, orelhas, extremidades todas. Porque o corpo faz o seguinte: olha, quero nem saber, eu preciso aquecer o coração e o pulmão, o resto não importa. Então é das extremidades para o centro. Então tem que manter aquecido da extremidade para o centro, da mesma forma. E é muito difícil você esquentar as pernas da pessoa se elas estão afastadas. Então o modo de você botar no sarcófago é juntar as pernas, deixá-las juntas, para não perder calor irradiando, ou seja, o máximo que uma perna irradie para a outra. Muito bem. Em termos de padrão para saco de dormir, tá? O antigo padrão era o 13, em vez de EN 23537 era EN 13537. Ele agora é um padrão ISO também. Antigamente era um exclusivo europeu de alguns países, agora é um padrão da Europa como um todo. E mudou algumas características da maneira como é que ele era classificado, mas continua, no fundo continua muito, muito, muito parecido. Você tem uma região de conforto, uma região de transição e aí outro extremo. Basicamente o conforto é o seguinte: tu está dormindo lá, pode até botar um braço para fora lá do saco de dormir, você não sente frio. Tá? No momento que você começou a ter que se enrolar dentro do saco, você está saindo da região de conforto e indo para a sua região de transição. Tá? E o máximo que você aguentar com o corpo encurvado sem chegar a tremer é que você está entrando dentro da região limite. E esse limite passa para o extremo, que é o extremo você vai sentir frio, você vai ficar ali tremendo até você começar a ter hipotermia. No limite da hipotermia é o limite do extremo. Então, quando eu for comprar um saco de dormir, eu nunca quero pensar no extremo. Eu vou querer pensar. Mas tem casos que você tem que pensar no extremo? Tem. Em alguns casos, em alta montanha, ou você vai levar um saco de 5 quilos, ou você, vai ter que levar em consideração que em algumas situações você vai ter que jogar com isso. E o que ajuda a gente a jogar com esse tipo de coisa para reduzir essa friagem que a gente tem? Os isolantes. Tá? Os isolantes também tem dos vários tipos e maneiras. A gente está muito acostumado a usar esse tipo de isolante daqui, tá? Que era o mais comum que tinha, ainda vende pra caramba, principalmente por dois motivos: preço e a leveza que isso aí tem. Tá? É muito prático. Mas a gente já está vendo muito mudar no mercado
você começar a usar, isso não é uma novidade, isso já é até bem antigo, só que o pessoal começou a agregar tecnologia aos isolantes infláveis. Antigamente o inflável era único e exclusivamente por um motivo de volume, só isso, que de fato é muito menor e você bota na mochila. Só que agora a própria conformidade que os isolantes têm, esse isolante não tem esses buraquinhos porque ele quer fazer ficar mais fofinho ou não, é de propósito. Esses buraquinhos que existem, eles têm uma funcionalidade térmica, são verdadeiros hot pockets que eles chamam, buraquinhos para o calor que sai do teu corpo fica irradiado e fica aprisionado ali dentro. Então ele não só tem que ser alto, como também ele aproveita para aprisionar o calor. Tá? Esse mesmo princípio também é usado um pouco nesse daqui, eles isolam muito bem e faz parte do seu sistema de aquecer. Não faz sentido você ter um saco de dormir sem usar isolante. Você está prejudicando muito o que você tem em função disso. Existe um padrão para isso, tá? É um padrão novo, que agora, recente, foi de 2017, mas está muito em voga agora, principalmente nesse ano agora, de 2019 para 2020. E uniformiza um fator que diz quão eficiente essa porqueira toda aqui. É o que eles chamam de fator R. Ih, rapaz, tinha que ter invertido, vocês me desculpem, tá? Tá ao contrário. E esse fator R, as formas estão tudo ao contrário aqui, é uma pena. Depois eu inverto elas. Tá? Eles basicamente te dizem o quanto que o teu isolante térmico, o poder que ele tem de poder fazer uma isolação entre a temperatura que tem externa e a sua. Ou seja, quanto que ele consegue te dar de ganho para você não transmitir aquela friagem toda para você. Tem uma resistividade térmica do material. A fórmula ali é a variação térmica em função do fluxo de calor. Né? Mas, tirando esse blá 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 que não dá para ninguém entender muito bem, a gente podia traduzir por esses aqui. Isso eu tirei que é bacana da Thermarest. Ele mais ou menos, eu saí de cara, vocês não precisam ver a minha cara. Ele dá uma classificação. Isso aí não é regra, tá? Tem um outro melhor, mas dá para vocês terem uma ideia. Se você tem o fator R do isolante térmico entre 1 e 2 até um 3, significa mais ou menos para você usar em condição de verão e um friozinho. Você está com o local começando a usar uma estação mais fria, você passa a ter necessidade de fator 3, 3 ponto qualquer coisa, e até para quem tem dinheiro, fator 4. Começa a usar um frio extremo, aí começa a subir o número do fator R, que vai te ajudar. O que acontece com isso? Esses fatores são acumulativos, ou seja, se você tem dois isolantes, você soma um mais o outro e você acumula esse valor. E também acumula com o próprio saco de dormir que você tem. Então você ajuda a isolar fazendo um conjunto de um bom saco de dormir, ou um saco de dormir mais ou menos, mas pelo menos não tem um saco melhor, mas tem um isolante muito bom. Tá? Eu tinha uma outra que não passei aqui, depois eu passo para vocês. Eu passo pela Miriam. Tem uma tabela maior. Essa aqui é a referência da Thermarest, não quer dizer que necessariamente é isso. Apenas leve em consideração que para verão até 2, mais ou menos, e verão e inverno, que é a nossa situação, alguma coisa no meio de 3 vai estar legal pra caramba. Se você tiver 4, ótimo, mas 4 significa dinheiro. Tá? E para alta montanha, talvez você precise de algumas coisas menores. E o que você pode fazer melhor? Usar 2. Então você pode, por exemplo, combinar. Eu estou usando. Eu posso estar usando um desse daqui, inflável, com um outro desse aqui embaixo, ou outro desse daqui. E aí levo 2. Não precisa levar um super mega caro. Tá? Dá para você quebrar o galho com uma combinação. Assim como no saco de dormir, você pode usar o liner para elevar a temperatura do teu liner. Né? Seguindo adiante, uma coisa que perguntaram para a gente, kit de primeiro socorro. Aí, mas Faetano, você falou de peso, isso aí não tem peso. É verdade, não tem peso. Porém, como foi uma necessidade que o pessoal falou, é interessante. Qual é o kit que você recomenda? O que eu recomendo são essas 3 coisas aqui. Primeiro, cada um tem que ter o seu, e eu explico daqui a pouco por que é o seu. Segundo, busque um amigo, colega, para ajudar a montar o seu. Eu não sou médico, eu não vou ajudar a montar o de vocês. Tá? E terceiro, depois de ser montado, você revisa aquela porcaria sempre. Ele não é eterno daquele jeito, é sempre daquela forma. Você não muda, nem seu corpo é eterno. Uma série de coisas no metabolismo de cada um muda. Então você tem que adaptar. E às vezes as coisas que tem lá também, tem coisa mais moderna, tem coisa mais prática, tem coisa mais fácil. Algumas dicas que eu posso dar. Um kit básico de primeiro socorro é formado de eu colocaria 2 classes. Uma diz respeito à parte prática, né? Mais construtiva, funcional, e a outra medicamentosa. Tá? Nessa parte prática e funcional, posso passar algumas dicas de experiência minha. Na parte medicamentosa,
lá entra aquele médico que eu falei. Por quê? Daqui a pouco a gente discute um pouquinho disso. Primeiro, vamos pensar na parte funcional. É muito interessante você ter atadura elástica. É uma coisa super bacana. Antigamente você tinha muito... Ainda tem. Você pode usar a atadura de crepom comum. Mas a atadura elástica vai ter duas funções. Ela pode fazer a função da atadura normal e pode fazer compressão. E é muito comum em casos de luxação, queda, torção de pé. Aqui a gente vai ter uma série de coisas que podem nos auxiliar nas coisas simples que acontecem numa atividade de caminhada. Coisas sérias, o kit de primeiro socorro não é feito para isso. Tá? Então eu só consigo manejar coisas muito simples. Quem é médico vai conseguir fazer um super kit. Você fala com a Fernanda, o kit dela assim, ó. Nossa, fantástico, eu vou copiar o kit da Fernanda? Nem ferrando. Por quê? Eu não sou médico. Eu não sei usar metade, não sei usar um terço das coisas que estão ali. Não adianta eu querer copiar aquilo, porque aquilo não vai ter funcionalidade e eu não vou saber usar direito. Então é melhor que eu não use aquilo, não tenha. Mas, por exemplo, se alguém cair, torcer alguma coisa, você pode auxiliar. Se alguém se cortar, você pode ajudar. Então você vai ter coisas como, pode ser uma gaze mesmo, tá? Luva, se cortou direto, e aquela pessoa, né? Você vai manipular ela com luva, a luva é muito fininha, não pesa nada, tá? Pinça, pô, quantas das vezes você não teve que tirar espinho de alguém, alguma coisa, e pô, espinho é a pior coisa do mundo, né? Um saco, tá? Agulha, muitas das vezes você não consegue tirar, porque você tem que pegar aquele negócio com a agulha, ou furar, ou determinada manipulação que você precisa necessariamente tirar ali, abrir um buraquinho, tá? Uma tesourinha, mas eu tenho canivete. Canivete você usa no teu kit de acessórios, um bando de coisa. Você não vai usar para a parte médica um canivete que você saiu limpando o chão. Não serve. Uma coisa para cada você usa. Você deixa separado. E uma tesourinha pequenininha, aquela dobrável, inclusive, não tem problema demais. É muito pequenininha, né? Esparadrapo ou micropore, tá? Cobertor de emergência, aquele pequenininho, todo mundo tem que ter aquilo. Cobertor de emergência, anorak e lanterna tem que morrer dentro da barraca, fedido, tudo nojento lá. Isso não pode sair nunca da barraca, desculpa, da mochila. Isso não sai da mochila, fica eternamente lá. E muitas vezes é muito interessante algum tipo de proteção para bolha. Você pode comprar aqueles que tem, ou então tem até a Nextcare vende agora, vários fabricantes vendem agora, que você pode usar para proteger depois, é muito legal. Tem uns que tem corticóide, aquela coisa toda, mas os mais simples já funcionam muito bem. Em umas caminhadas é bem legal. Esses são kits funcionais. Não tem um monte de coisa. Não tem mesmo. Algumas coisas, se você for tal, você tem que improvisar. Se eu tiver que levar uma série de coisas, esse kit vai aumentar ou diminuir conforme a atividade. Atividades mais simples, de 1 ou 2 dias, você só vai levar isso aí mesmo. Porque você consegue resolver fácil e tirar a pessoa de lá. Não, eu vou com uma atividade de 20 dias. Opa! Aí não. Aí você tem que começar a pensar um pouco melhor em várias coisas que não estão aqui. Aí vale a pena você levar uma tala flexível, vale a pena você levar coisas para você utilizar de maneira um pouco mais agressiva, que você tenha que fazer manipulação, levar a pessoa com mais tempo. Mas isso são outras histórias. O básico do básico, de funcional, é algo tão simples quanto isso. São coisas para você limpar, pode ter alguma coisa tipo antisséptico que você vai usar, acho que vou falar na frente. Coisas para você não deixar a pessoa se sujar e simplesmente acabar com pequenas coisas leves que não chegam nem a ser lesões, e manipular com isso. Na parte medicamentosa, já falei, ela é sua. Por quê? Ninguém sabe o que você tem. Tá? Mas Francisco, de vez em quando, as pessoas têm até dor de cabeça, alguma coisa, então sempre tem. Tá bom, mas você sabe se ela é alérgica? Tá? Mas é um remédio tal, mas aquele remédio tal tem corante. Você sabe se o cara é alérgico a corante, vai dar problema? Tem gente que leva sempre polaramine. Polaramine dá sono. E aí? Dependendo da situação, você quer o cara dormindo, você tem que levar o cara. Ou a pessoa é alérgica, aquilo não pode. Então, e pior de tudo, ou melhor, o mais importante de tudo, tem as suas coisas, os seus remédios, que só você sabe o que você é alérgico, o que você não é, o que você pode tomar, o que você não pode. Então você não só pode, como deve ser o seu. Então lá naquele primeiro papo de planejamento, você não só pode, como deve incutir na cabeça de cada um dos participantes que eles têm que levar o kit dele. Até por conta de que, mas em vez de você levar 200 equipamentos, você tem que consultar cada um para ver, você não é médico, você não pode ser responsável por isso. Se for um médico, tudo bem, ele leva o kit que ele sabe aplicar e sabe como dosar se der alguma coisa de errado. Mas não é esse o caso, então vou me prevenir, cada um tem o seu. Você está com a sua dor de cabeça? Teu kit aí me dá o... você é alérgica de pirona? Tudo bem, está usando
paracetamol, ok. E aí vai, cada pessoa tem o seu rótulo. Eu descobri recentemente não, tem um tempinho, que uma alergia que eu sempre falo, não sou alérgico, é descobrir que tem alergia a esparadrapo. Quando? Escalando na lapinha e estava com a torção no braço. Quanto mais eu envolvi, meu braço inchava. E a minha alergia era do esparadrapo, não era da luxação que eu tive. Depois eu descobri, e fica uma coisa grotesca, que depois vai criando puro, um monte de coisa, horrível, muito ruim. Agora, como é que você vai adivinhar que você é alérgico a esparadrapo depois de 40 e tantos anos? Foi com uns 45 anos. Não sei, deu. Aí vem aquela coisa que você tem que sempre se revisitar. Ah, não, ultimamente eu estou tendo problema com gastrite. Opa, isso significa que alguns remédios você talvez não possa tomar. Vai piorar o seu problema. Por exemplo, você chega, tem um problema sério de gastrite e toma algum medicamento que inibe, você simplesmente começa a ter sangramento. E, cara, não devia ter tomado aquilo, tomava um outro remédio. Tá? Então, mas é interessante que você tenha algo para enjoo, algo para alergia, algo para cólica, diarreia, algo para dores normais e algum tipo de inflamatório. Isso é seu. Então, qual é cada um desses remédios aqui? Eu não sei. Você vai descobrir com o seu médico. Mas isso aqui é interessante, porque dor muscular você vai ter geralmente, enjoo você pode comer alguma coisa que não gostou, alergia você pode tocar alguma coisa que não tem, ou uma abelha te picar, tá? Cólica, dependendo das meninas, nunca um homem vai poder fazer exatamente o tipo de kit de medicamentoso que uma mulher. A mulher sabe o que ela tem e o que ela precisa, né? Só o médico, evidentemente. Né? Para diarreia, né? Vai que de repente deu um piriri danado, e assim por diante. Então, você junta essa parte daqui com os remédios que são necessários aqui, com aquela outra parte lá e pronto, você tem um kit básico. Tá legal? Esse kit pode ser tão maior ou tão pior quanto você preferir. Se você vai para longe, esse negócio começa a crescer. Ah, eu vou fazer uma excursão, vou lá para alta montanha. Opa, começa a crescer um monte de coisa aqui que pode acontecer. E que não está previsto aqui. E nem é para estar. Ah não, só vou fazer uma coisa de meio-dia. Pô, começa a descer aqui que não precisa levar coisa para diarreia se você ficar algo mais horas. Dá tempo para você resolver o seu assunto sem ficar uma maneira tão vexatosa, né? Tem algumas coisas que vale a pena a gente levar em consideração, que são os acessórios, tá? E são pequenininhos, mas que ajudam muito, né? A gente não deve deixar, pode ter outras coisas, mas não deve deixar de ter um canivete, uma agulha de couro. Quando eu falo agulha de couro, significa uma agulha grossa, que você consiga, por exemplo, furar a cordura, né? Furar até um sapato. Tá? Por que disso? Era uma vez você caminhando e de repente a tua bota por algum motivo passou por muita água, no terceiro dia de caminhada abriu aquele jacaré. Tá? E vai passar por água de novo. Tá? Então muitas das vezes você quer fazer, envolve por silver tape. Silver tape funciona bem. Mas se ficar molhando o tempo todo, não vai resolver tudo. Então, às vezes, você tem que costurar. Costurar a bota com o solado dela. E funciona legal. Vai quebrar o teu galho com uma linha grossa. Não pode ser... Eu recomendo que você consiga uma linha grossa boa. Às vezes, se for de poliéster, é melhor ainda. Porque ela é bem resistente. E não vai romper. E a agulha de couro, a agulha serve para muitas outras coisas junto com a linha. Você está com a mochila super pesada, ou então está super desgastada, aí simplesmente a alça da tua mochila cargueira arrebentou. E arrebentou num ponto que não dá mais, você não dá para segurar de um lado só. Então você pode costurar a alça de novo, no tamanho certo. E você tem que costurar isso com uma agulha forte, num ponto forte, com uma linha forte. Não adianta usar uma linhazinha qualquer, vai arrebentar de novo. E aí nesse ponto, uma simples agulhazinha e uma linha grossa te resolve o ponto. Silver tape, 1001 utilidades, furou a barraca, furou um monte de coisa, até o sapato, o solado mesmo saiu, mas não molhou muito, você pode quebrar o galho. E um pedaço de cordão de nylon, que serve para você 1001 utilidades, varal, se tiver que alguém chegou e torceu a perna, você tem que fazer algum tipo de mobilização ali, você pode envolver e volta, 1001 utilidades para um cordãozinho de nylon. É bom, e 10 metros deles são ótimos, não pesa nada, faz um volume na mão pequenininho. Não consigo muito fino não, pode ser um pouquinho grosso o fio de nylon, tá? Ou seja, como se fosse quase um cordeletezinho, só que não compre cordelete para isso, tá? Compra o fio normal de costura. Né? E por último, uma coisa interessante que você pode inclusive botar a linha dentro é um tubinho. Né? Um tubinho, se você tem uma antiga antena de televisão daquela, né? Geralmente de alumínio, um tubo de alumínio, corta uns pedaços daquele, geralmente de 10 a 15 centímetros, desse tamanho assim. Por quê? Porque eu posso botar a agulha e a linha da agulha tudo lá dentro, então fechar. E mais do que tudo, se por acaso algum dia, e já aconteceu várias vezes que eu vi, ou alguém chegou e a vareta da barraca quebrar,
quebrou a vareta, você não consegue mais armar a barraca. Aí você pega aquela vareta, bota dentro do tubinho, silver tape de um lado, silver tape do outro, pronto. E a vareta consegue ficar vergada novamente. Quebra um galho legal. Aí você vai ter que ver depois onde é que você vai botar a agulha e linha, mas mil e uma utilidades. Quanto mais versátil você conseguir ser com os aparelhos que você tem, os acessórios, melhor. Mais utilidades pode ter. Isso pode crescer? Pode. São mais esse tipo de dicas, né, que a gente pode quebrar o galho com uma série de coisas. De novo, quanto maior a atividade, com mais tempo e mais complexa, maior essa lista daqui, porque vai ser uma série de outras coisas que você vai ter que acrescentar. Isso já passou do saco de dormir, está fora de ordem, vocês me desculpem. Apresento a vocês o primeiro saco de dormir da história. Tá? O nome dele era Euclisia Hug. Era feito para o exército. Na verdade era uma grande manta. Né? Vendeu uns 60 mil desse daí na época lá. Era simplesmente uma lona enorme. Muito bem, vamos falar um pouquinho de... Não vou falar de mochilas, eu tirei de propósito, porque o tempo não ia dar. E é muito grande. Depois a gente fala um pouco a mais, também não pediram. Pedindo para falar de alimentação, vamos falar um pouquinho do que a gente pode ajudar em termos disso. Se eu for fazer uma atividade de um dia, eu tenho um planejamento. Se eu vou fazer de vários dias, eu vou ter outro. Uma atividade de um dia, eu posso simplesmente não levar nada, já levar meus alimentos todos prontos, pré-programados daqui. Para vários dias, aí não dá para pré-programar vários dias. Eu vou comer frio todos os 6 dias de atividade. Pô, primeiro dia você come, no segundo dia você come, no terceiro dia você xinga, no quarto dia você está quase se enforcando sozinho, já achando que você é um idiota. No quinto dia você tem certeza que você é um idiota. E no sexto você volta pé da vida para casa. A ideia de quando a gente for montar o que a gente quer fazer em termos de alimentação é que a gente obedeça esse trinômio que está à minha esquerda aqui. Eu tenho que compatibilizar energia, os nutrientes que eu vou levar e o peso. Se eu puder ter o máximo de energia com a totalidade de nutrientes necessários com o mínimo de peso, está ótimo. Então, para mais energia, não é para mais nem para menos, para igual, né? Ou seja, o adequado, o normal de nutrientes e para menos de peso, é que seria bacana, não sair os símbolozinhos daqui. E por último, tem outros 2 itens que eles são importantes, mas não são primários. A gente vai falar só desses daqui. Que é o custo, né? E o sabor. Não adianta nada você atender a tudo isso daqui e fazer um kit que é intragável. Você não consegue comer aquela porcaria. Ou depois do terceiro dia você não come. E isso acontece. Tá? E pior, aí você tem aquela dor de corno fantástica porque você gastou uma fortuna por aquele alimento super leve, hiper energético e que tem gosto de eca. Bem, vamos falar um pouquinho desse tipo de coisa então. Eu tenho que traçar algumas estratégias. E as estratégias têm que levar em consideração uma série de questões que muitas das vezes passam desapercebidas. Tem antes, durante e depois. Numa atividade que você vai fazer de um dia, você apenas tem que sofrer as suas necessidades desses dias. Se faltar alguma coisa, no máximo você vai se sentir meio debilitado, mas você não vai morrer. Tá? Mas é legal você tentar fazer esse balanço energético. Vou fazer uma atividade, ela é intensa. Cara, a hidratação começa vários dias antes. 3 ou 4 dias antes você tem que se hidratar. Você começa a se hidratar muito tempo antes. Tá? Não é no dia que você se hidrata, no dia você mantém. Tá? Se você já chega desidratado, você já está mal. De igual maneira, se você vai fazer alguma coisa com intensidade, é bom que você tenha reservas no seu corpo de energia para que o seu café da manhã ele não precise ser uma coisa exagerada. Ele pode ser muito bom. Existem situações, inclusive, que ele tem de ser exagerado. Tá? Depende da situação. Mas uma coisa que vai ser um dia só, você maneja com isso. Um exemplo clássico que todo mundo consegue entender é corrida. Quem vai correr em evento de corrida é clássico, né? Na noite anterior todo mundo come macarronado. Por quê? Carboidrato pra caramba, aquilo lá vai ficar ruminando no teu estômago a noite toda. Quando chegar de manhã, você não vai encher a barriga de macarrão. Você vai tomar um café da manhã reforçado, não vai deixar teu estômago cheio, porque vai ser ruim para correr, mas em compensação, teu organismo já criou na noite anterior uma reserva muito grande que você vai usar na corrida. E aí você vai se dar bem. Quando as corridas passam a ter mais de 10 km, é obrigatório você acrescentar, além da água que eles dão para hidratação, isotônico. Por quê? A hidratação você faz
até uma determinada quantidade de líquido que você perde. Quando essa quantidade de líquido a ser perdida é muito grande, e aí uma atividade muito intensa o dia inteiro, não adianta você repor só com água, porque você não transpira só água. Eu transpiro água e sais minerais. Eu não conheço casos de corridas oficiais que as pessoas tenham morrido de falta de água. Mas eu conheço casos de corrida que a pessoa morreu por excesso de água. Teve 2 casos pelo menos. E qual foi o coisa? Foram corridas longas e o cara só se hidratou com água e não botou isotônico. Então ele perde uma série de nutrientes, perde uma série de eletrólitos. E aí o que acontece? A concentração salina do sangue dele está muito baixa desses eletrólitos, que são importantes para você, para o corpo funcionar. E em vez de você botar os eletrólitos de volta, você só bota mais água e dilui mais ainda o que você já tem de pouco. E vai diluindo, o cara começa a ter insuficiência cardíaca por outros motivos. Tá? Mas esse não é o caso da gente aqui. O caso que eu quero enfatizar é que a gente tem que balancear não só a nossa alimentação, como também a hidratação. Se vai suar demais e vai ser exigente, é bom que você veja como é que você vai fazer essa compensação. Essa compensação pode ser na própria bebida, se você levar, inclusive isotônicos para isso, tem em pó vários tipos, mas pode ser na comida, na alimentação que você faz. Você está só bebendo água, mas você está comendo alimentos que têm sal, que também tem aqueles outros nutrientes que você precisa, precisa de potássio, precisa de sódio, não, está junto, mas não está exatamente na bebida, está na comida. Desde que você pense nisso, está tudo bem. Hoje em dia é muito prático você levar cápsula, você levar isotônico em pó, esse tipo de coisa, então dá para você balancear uma coisa com a outra sem precisar se preocupar nisso na sua dieta. Estratégia boa para um dia só, para vários. Quando você começa a ter que diluir isso em vários dias, aí não tem jeito. Você vai ter que começar a planejar mesmo o que você vai colocar no papelzinho de cada coisa. Quanto que você vai fazer de cada um desses, de que maneira que você vai nutrir isso para não faltar. Você tem que ter ideia do teu gasto calórico de cada dia, para você ver o que você vai repor naquele dia. Não adianta você achar que você vai estar aqui. Então você sabe que você tem uma restrição de peso, então você vai ter que abrir mão de certos prazeres, você não vai ter uma janta lauda disso, quase sempre. Você vai fazer um café da manhã legal, tá? Que vai te dar o máximo de nutrientes possível e que não vai te encher o estômago demais, que você vai começar a andar errado, ou na hora de escalar você vai querer vomitar, alguma coisa assim, porque vai fazer esforço no abdômen, mas que vai te dar uma resistência ao dia. E a sua janta passada, pode ser até mesmo no acampamento, ela tem que ser rica o suficiente para te dar a resistência que você precisa no café da manhã no dia seguinte. Durante o dia, você só vai mantendo. Aí você mantém com os lanches normais que você tem de trilha, usando oleaginosa, frutas secas, aquela coisa toda que a gente já sabe, banana passa. E se o cara de alguma maneira pifar, e pifar demais, você pode recorrer a alguns elementos chaves que te ajudam nisso. Que são o quê? Eu tenho um isotônico que de vez em quando eu uso. A cada 2 horas eu boto um isotônico para dentro. Ou então tem o cara começou a pifar um carbogel, alguns daqueles, você pega e usa alguns sachês daquele de gel, que algumas pessoas que não estão acostumadas funcionam muito bem. Dá um up. Depende da pessoa. Né? Não vou usar então a gel agora o tempo todo. Não faça isso. Por quê? Aquilo tem muita glicose, tá? E você pode dar um pico de insulina com aquilo, inclusive. Então, em vez de dar um rebote, ao invés de você melhorar, você piora. Você acaba desmaiando por excesso de açúcar. Peso. Como é que eu vou fazer para manejar vários dias, então, 5 dias? Putz, se eu for levar tudo que tem que levar, você imagina você levando maçã para 5 dias. Não vai rolar. Coisas como maçã, laranja, são elementos chaves, e até mesmo alguns pãezinhos, que você, em termos de relação energia-peso, é horrível. Mas por que eu levaria isso ou alguns desses de vez em quando? Não vou levar uma dúzia de laranja nem nada. Mas uma ou outra, uma atividade que seja de 2 ou 3 dias, pode ser interessante porque o sabor é diferente. Deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor para vocês. Teve um estudo já tem um tempinho já, não tem que resgatar isso, mas teve um estudo de alimentos para a Marinha Americana, principalmente para os SEALs, em que o pessoal tinha que minimizar o máximo peso que os fuzileiros tinham que levar, por conta que o cara tinha que levar metralhadora, arma, diabo 4, um quilo dos infernos, ainda mais uma comida super pesada. Então, alimentos em que ele simplesmente abria o saco e automaticamente se esquentava, fazia tudo que eles queriam lá para o processo químico, ótimo. E o peso menor possível, a quantidade de caloria o maior possível. Então tinha esses kits de alimento que eram usados pelos fuzileiros, mas junto com aquele kit é engraçado, o pessoal colocava também um pão, um pedacinho de pão. Cara, o pão tem volume, tem uma relação caloria-peso medíocre
e em termos nutricionais é uma porcaria, então para que diabo botar um pão ali? O efeito do pão era psicológico. O resto todo tinha que nutrir ele, estava ali, naquele saquinho que ela fazendo aquele maravilhoso, mas era uma porcaria e nada. E o cara está numa situação de estresse, de guerra. O pão dava uma sensação para eles que relembrava família, casa, conforto. Então, uma série de coisas que te ajudam. Então, de repente, você pega numa trilha, uma fruta que você gosta. Aqui é um exemplo, uma maçã pode ser uma laranja. Putz, você está cansado de comer aquela coisa, porra, deixar de comer uma coisa industrializada e comer algo natural te dá um prazer muito interessante. E que muitas das vezes, te ajuda a você dar uma recobrada aquilo, ou pelo menos o teu ânimo ficar melhor. Então, é só uma dica, não precisamos ser tão técnicos assim. Algumas coisas que a gente gosta, leva também. Ah, mas putz, não é para levar uma tonelada, uma dúzia de laranja, tá? 1 quilo de maçã, não é isso. É apenas algumas coisas, ou pode ser um doce que você goste mesmo, ou, sei lá, algum tipo de bijuteria que você, algum tipo de bala, né? Ficar usando bala o tempo todo vale a pena, você está jogando açúcar para dentro, se você gosta disso, não tem problema nenhum. Depois você vê com o dentista. Mas, continuando nas nossas refeições normais, quase sempre onde a gente vai jogar caloria, de manhã tomou um café da manhã legal, manteve durante o dia e você vai fazer a sua principal refeição à noite. E a gente tem que caprichar com isso, só que não dá para caprichar igual aqui em casa. Você pode lidar com isso. Como é que eu vou levar muitas refeições para de noite? Se for um dia só, você pode até se dar ao luxo de fazer tudo em casa, levar e só esquentar. Então, eu já comi uma vez, foi lasanha com salada, inclusive. Enquanto tinha um cara comendo miojo do lado, ficou olhando aquilo ali, eu falei, não vai estragar, eu vou aqui pro alto da montanha, não vai azedar nada, eu simplesmente só esquentei e comi bem pra caramba. E aquele peso que realmente ficava pesado, mas ficou pesado só no primeiro dia, depois acabou, eu já ia embora. Então essa estratégia você pode usar. Ou seja, abrir mão do peso em função do conforto que eu ia ter de noite comendo bem pra caramba. Tá? Mas se for vários dias, essa estratégia não serve. E aí você pode fazer coisa do tipo, eu posso levar comida liofilizada, e aí na comida liofilizada você tem uma série de pratos que você pode variar com isso. Mas vamos dizer que o liofilizado é caro. Cara, existem coisas feitas que você pode quebrar o galho e que a diferença de peso não é tão grande. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mas, cara, é bom pra caramba. Aquele primeiro ali está com 100 e poucas gramas, acho que 150 gramas, esse aqui está com 170 gramas, a diferença é de 15 gramas. Tá? E a diferença de preço é absurda, né? A diferença de preço no mercado e esse daqui, a vantagem desses dois aqui, aquele de cima e de baixo, que esse inclusive, ambos têm proteína no meio. Então tem uma refeição inteira para 2 pessoas ali, não para uma, com 175 gramas. A vantagem do primeiro, o primeiro tem muito mais caloria, tem o dobro de calorias do que o primeiro, é muito mais leve, e você faz em 5 minutos, depois que esquenta a água. Esse aqui você vai levar mais tempo fazendo. Mas, se você não tem essas restrições tão grandes, você, para não pagar um preço tão caro quanto o primeiro, você pode usar o segundo na boa. E tem de vários sabores, você pode combinar. E não precisa ser esse tipo de comida pronta. Você tem coisas como, por exemplo, purê em pó. Alguém já usou? Se você pega purê em pó e mistura com um pouco de queijo, cara, fica bom pra caramba, é uma quantidade imensa. E olha, dá caloria pra caramba. Tá? Ah, quem não gosta, leva linguiça, leva outra coisa. Você faz os pratos da maneira com que você está acostumado e levando em consideração o quanto que você tem que chegar e colocar de caloria para você. Se você botar a mais, está levando peso demais. Se você levar menos, você está prejudicando a sua performance. Tá? O ideal é que você tente levar na medida certa do que você precisa. Aqui é só para justificar que, embora um outro seja mais barato, o outro não é mais caro à toa. Tá? Não vou levar isso. Vamos sair das alimentação. Falar só um pouquinho, assim, muito rapidamente, só sobre roupa. Vestimenta depende do que você quer fazer e para onde você vai. Adequação ao objetivo que você tem. Eu vou fazer uma escalada curta de um dia, eu vou me vestir de uma maneira X. Cara, eu vou fazer uma travessia de 3 dias no inverno, lá na Serra Fina. Cara, eu vou me preparar para ter até gelo no chão, um frio do caramba, eu vou ter que ter várias camadas, menos ou mais. O que eu chamo a atenção procure evitar de usar coisas feitas com algodão, porque o algodão molhado não serve para nada, a não ser para te dar assadura. Use sempre produtos que sejam o mais específico possível para o tipo de ambiente. Camisa de dry fit, muito cuidado. Né? Dry fit tem que ser dry fit de verdade. Tem algumas tem aquela camisa de corrida, ela é de dry fit. Não, não.
Camisa de corrida é camisa de corrida. Algumas são dry fit, outras não. Inclusive, uma boa parte das camisas de corrida atuais, elas têm o seguinte princípio. Elas transpiram e elas retêm água. Ou seja, você molha e você fica com uma capa de água de propósito para te refrigerar e você não suar de novo. Você imagina o seguinte, então você está com uma camisa dessa de corrida, você vai para fazer uma travessia, ou seja, de um dia e começou a fazer frio lá em cima, você está com uma camisa molhada que ela fica constantemente molhada. Toda vez que você parar, você vai morrer de frio, porque ela está cheia d'água. E ela não joga água para fora, ela retém a água ali de propósito. A finalidade dela é outra. Camisa de ciclismo é a mesma história, são outras finalidades. Então tem que ter esses cuidados. Muito bacana você poder usar microfibra, calça e microfibra são extremamente baratas, tá? Não são caras. Tá? Se você puder usar alguns produtos que são feitos por marcas próprias de montanha, é melhor. E a gente tem marcas de montanha bacana aqui dentro. Tem marcas da Conquista, tem coisas da Curto, são coisas nacionais que são boas. E por que eu vou usar aquilo? Não, eu vou comprar aquilo para usar especificamente naquele ambiente. Não vou usar no meu dia a dia para gastar dinheiro. Mas se eu puder gastar uma coisa boa, gosto. Se você tiver mais dinheiro para comprar um Columbia, ótimo. Pode comprar o supra-sumo, Arc'teryx, essa coisa toda. Só que o que eu quero dizer é que a gente consegue manejar muito bem com o que a gente tem de elementos normais, com os fleeces, com microfibra, com as capas comuns que a gente tem aqui, sem precisar gastar dinheiro. As calças que eu uso para escalar em algumas travessias são calças microfibras que custaram R$12. Recentemente comprei uma, minha esposa comprou caro, pagou R$12,50. Ela serve, eu vou levar para ralar, aquele negócio ali não vai durar muito tempo na vida. E funciona muito bem, seca muito bem e protege muito bem. E ainda por cima não fica gelado. Bem bacana. Outra coisa interessante que eu chamo a atenção aqui do lado, você tem em termos de vestimenta, quando você vai fazer uma atividade muito longa, muita gente só leva a própria bota, né? Pode ser uma bota de cano mais curto ou um de cano mais longo, se você levar mais peso, dependendo do terreno. Vocês me desculpem aqui. O que acontece? Quando para de noite, o que você quer? Conforto para os pés. Então é muito interessante, sempre que possível, você poder levar algum tipo de chinelo. Não precisa ser uma papete, mas um chinelo levinho ou algo mais simples possível que você possa relaxar os seus pés. É muito bom, porque no dia seguinte você vai chegar e vai ter que andar de novo. E nada pior que você ficar de noite ou ficar descalço, com o pé no frio, ou podendo botar o pé e ele ser cortado por alguma coisa, ficar incomodado com isso. Ou ainda, pior de tudo, é ter que ficar com aquele pé, com aquela bota molhada, chata, apertando o teu pé. Então, se você puder dar um relaxamento para os pés, é muito bom. Então, tome cuidado com isso. E sempre que possível, se você puder usar um acessório, algum tipo de chinelo, vale muito a pena. Em alguns ambientes, pode ser até interessante, se é ambiente muito lamacento, levar um croc é muito legal. O croc é meio chato por causa do volume, tá? Mas ele é muito útil em ambiente extremamente molhado, porque ele te dá um isolamento legal, você não molha teu pé de jeito nenhum, e é super levinho, tá? Ele só é volumoso. Não vou falar muito, como eu comentei. Dependendo do ambiente, você vai precisar de mais ou menos camada. Se você está fazendo alguma coisa de 1 ou 2 dias, até pode ser 3, basta que você leve a sua própria roupa do corpo e uma roupa limpa para você usar de noite. Essa roupa limpa para usar de noite, quase sempre, dependendo do ambiente que você vai estar, é um ambiente mais frio, que ela seja térmica. Que você use uma camisa de manga comprida, que você use uma calça um pouco maior, não faça só de bermuda, que assim você consegue jogar com isso. No dia seguinte, bota aquela coisa suja de novo e continua andando. Mas sempre de noite você tem algo tranquilinho. E basta isso. Mas eu não gosto de ficar reusando roupa. Cara, não vai usar peso demais. Você tem que usar estratégias para isso. Tá? Você necessita. E você pode depois continuar de noite. Saindo de roupa, vamos falar um pouquinho só dos outros 2 itens que a gente não tinha comentado, que uma é do preparo psicológico. Dependendo da atividade, aquela anamnese que a gente fez lá na frente, é interessante a gente saber, muitas das vezes, a que tipo de exposição eu estou acostumado ou aquele nosso colega está acostumado. Muitas das vezes você vai fazer uma via, mando bem, escalo 7º, 8º, 9º grau, mas em compensação já tive várias pessoas que elas não conseguiam fazer nenhuma horizontal. Na vertical e para vencer lance, tranquilo, mas para fazer uma horizontal de 2 metros, a pessoa tinha um impeditivo gigante. É dela, né? E é importante você saber isso, porque de repente, esse é um problema que você tem que chegar e manejar. Eu recordo de uma vez que eu fui levar uma colega, foi fazer a passagem dos olhos. E ela foi muito bem. Quando chegou no ponto
bem ali no nariz, né, onde tem aquela placa da Marizel. Aí ela grudou assim que não saía nem a pau. E eu, levianamente dei uma esticada, e eu pulei uns 2 ou 3 gramas, porque na diagonal era mais fácil de fazer. E um colega me alertou, Francisco, aí eu me toquei na hora, caraca, não, eu voltei, costurei tudo de novo, porque ela não faria aquele lance daquele jeito. Embora eu conseguisse dar segurança para ela tranquilamente, ela não dava, ela tinha que sair para cima e ir para o lado, tá? E dependendo de cada pessoa, você vai ter um problema com exposição ou não. E às vezes a excursão que é bacana pra caramba pra você levar, de um jeito ela vai e na hora de voltar ela não volta. Tá? Então, quantas das vezes você vai levar alguém para escalavrado, para subir o cara sobe. Na hora de descer, quando olha ali, meu amigo, e o que é pior, né? A pessoa tremendo, se você não está preparado para aquilo, tá? Ela te bota em maus lençóis e outras pessoas também ficam nos mesmos maus lençóis que ela. Tá? Então, é interessante que você saiba dessas dificuldades para saber como manejar com isso nos momentos certos. Tá? Tanto dela quanto seu. Algumas dicas a mais aqui, para a gente evitar alguns problemas, né? Por exemplo, é interessante que você tenha sempre em mente, se a atividade é um pouco mais longa, que você acompanhe o andamento dela. Está dentro do horário programado? Está durando o tempo que eu esperava? Tem margem? Não tem? Você viu algumas coisas em termos de meteorologia, mas quando chegou lá no alto da montanha, está se formando de algo de jeito diferente. Porque a época do ano, por exemplo, é perto de verão, então muda muito. Então a confiabilidade que tem das expedições não é tão grande assim naquele microclima. E aí o que está acontecendo? Está começando a se formar alguma coisa aqui, eu vou chegar lá em cima e pode ter raio, será que vai, será que não vai? Então você tem que ficar um olho no padre ou na missa ali. Algumas atitudes interessantes de ser preventiva, né? Separa os itens de conflito, tá? Pessoas que, por exemplo, vai dar merda, aqueles dois juntos, deixe eles separados, ou então evite coisas que vão levar a esse tipo de conflito, de propósito, tá? Algumas tarefas, se você começa a ver que você está se cansando demais com isso, use as pessoas para você, delega algumas coisas para ajudar você, para auxiliar, tem alguém que tem que parar ali, ou alguém for no banheiro e volta, nunca deixa alguém ir sozinho sem saber onde vai. Então, você vai querer fazer alguma coisa que, por exemplo, você não tem muita habilidade com aquilo, não tem problema nenhum você não precisa ser super habilidoso em tudo. Pede alguém, dá para você fazer para mim? Então, você não saber delegar também é uma arte para você saber se preservar e evitar e você ser eficiente, né? Ter certeza de atitudes seguras também é bacana. Às vezes, certas brincadeiras que a gente propõe para fazer podem ser inconvenientes, né? Vamos tirar aquela foto ali perto daquele... Será? Se alguém escorregar ali vai dar uma merda do caramba, é melhor não fazer isso não. A pessoa nem escala, está pedindo ela para ir para perto de alguma coisa só para a foto ser bonita. Então, de repente, não vale a pena, ou melhor, sei lá, ela quer tirar uma foto e dá uma ancorada, né? Mas não precisa, não, mas dá uma ancorada ali, fica do lado. Tá? Em caso de dúvida de algum item, para continuar aqui, eu marquei com todo mundo e agora não sei, ou incapacidade, cancela ou volta, lá no meio, ó, não vai dar, porque, não sei o caminho daqui, não estou acertando, não é isso. A vergonha, cara, deixa a vergonha passar, a vergonha você fica e passa. Agora a merda que pode dar para alguma pessoa é permanente, e aí o problema fica pior ainda. Vai escalar em algum determinado, você não está passando no lance, não dá, vai ter que se expor, cara, pega e volta. Conheço várias pessoas que por conta de, não, tenta lá. Existe uma coisa difícil entre você ousar e abusar. Uma coisa é você se deixar por conta das suas limitações, você sabe que consegue, sabe que pode, então só falta aquele vai, né? E outra coisa é você realmente estar assim super inseguro. E a pessoa, não, vai. Aí é complicado. Não abuse além do que você pode. Mas se você tem uma coisa que só, olha, você acha que pode, você só está com aquele receio, tudo bem. Agora outra coisa é o seguinte, estou me cagando de medo, mas putz, estou com vergonha de voltar, de fazer. Você está comprando um problema. Tá? Aí para finalizar um pouquinho para vocês, para a gente ter tempo, porque já tem mais de uma hora, era para fazer em uma hora, infelizmente não consegui. Alguns exemplos de planejamento de atividade e dicas que a gente pode fazer e para utilizar esse tipo de coisa. Algumas dicas que são bem legais, né? Nesse ano agora que começou, eu levei minha esposa lá para fazer o OIW, a gente nunca tinha ido para lá, legal pra caramba, mas esse tipo de atividade demandou um planejamento grande, porque você tinha com meses de antecedência, mais de 4 meses, decidir o que você ia estar fazendo no dia tal, na hora tal, e se você ia chegar em determinado local naquele horário. E você tinha reservas para fazer em cada um dos acampamentos, e se você não faz aquilo sequencialmente,
Ah, não, atrasei nesse dia, não pode passar para o próximo. O próximo só no outro acampamento. Então você tem que ter certeza que você vai fazer aquela coisa naquele horário. Dá um trabalho grande, você tem que chegar e se planejar muito grande, ter certeza de o que você consegue fazer, em quanto tempo você faz e o que você tem que levar para cada um dos campos. A gente então fez esse tipo de planejamento para ajudar, para que as coisas fluíssem melhor. Nós pegamos toda a parte de vestimenta que a gente tinha e a gente separou em sacos, inclusive a comida também. Então a comida tinha um saco que era rosa e as roupas tinham sacos que eram azuis. E eu, inclusive, peguei a caneta e escrevi no saco azul cabeça, perna. Né? Então quando você pegava um saco dentro daquela coisa toda, você já sabia o que era comida, você não pegava errado. E na hora de montar a mochila, a gente separava o peso e as coisas que eu vou ter acesso fácil ficavam numa mochila e a outra nem mexia, só mexia na hora de desarrumar. Ajudou muito porque o que eu ia comer cada dia estava planejado, então eu abria a parte de comida e aí tirava, tinha um saquinho da comida daquele dia, que estava separado já. Tá? Então eu já sabia o que podia consumir, se sobrava eu deixava um saco de sobra lá que a gente podia usar mais ou a menos. Mas você não tinha o trabalho de ficar separando, ver o que tem, o que não tem. Já estava separado desde casa. Desde casa a comida era sempre naquele saco e dentro daquele saco a gente tinha comida daquele dia. Então isso ajuda muito para você não perder tempo e não embolar. Com vários dias, a tendência é que você comece a fazer uma zona de certas coisas. Você arruma, é um saco, você vai jogando tudo dentro, então você erra. Dessa forma, a roupa estando sempre no saco azul e no seu saco, e a outra, a comida sempre naquele saco e os acessórios no saco amarelo, você tinha separado apenas por cores, sem dar peso, e organizado cada coisa no seu lugar. Você precisava de um carregador, ou algum detalhe, uma tomada, já sabia onde é que estava exatamente, mesmo que tivesse misturado ainda, é só catar aquele saco tal lá. Então isso facilita muito para você, principalmente coisas de grande número de dias. Outra coisa interessante, isso daqui que vocês podem ver é o planejamento inteiro da gente, estava tudo numa planilha só. Isso é micro, né? Mas esse micro tinha todos os dias, todos os locais que a gente ia ficar, o pedido da reserva, qual era o número da reserva, o horário que tinha que chegar, o horário que tinha que sair, o que estava reservado naquele local. Aqui mais em cima a gente tem os voos que a gente tirava, qual era o código do localizador do voo, horário de saída, horário de entrada, qual o terminal, qual o endereço do terminal. Isso tudo numa planilha só, desde que a gente entrou até a gente sair. No hotel também, a reserva do hotel, o endereço do hotel, aqui os dias todos e os pedidos de cada um dos dias. A facilidade de colocar isso tudo na planilha é muito grande. Eu tinha tudo isso também no celular, mas também tinha impresso, porque se de alguma maneira desse algum problema, eu tinha aquilo ali impresso comigo e eu conseguia rapidamente ver. E os pedidos de cada dia também tinha todos eles impressos, embora também tivesse no celular, você tem que chegar e dar. E cada dia que passava era um papel a menos que eu aproveitava para outra finalidade. Então, eu botava um formato menor, pequenininho, não chegava a ser no A4, mas tinha uma facilidade de ter aquele e-mail eletrônico impresso e a confirmação de tudo que cada um dos dias estaria ocorrendo exatamente daquela forma. Isso era muito bom, porque eu não me preocupava com energia. Se tinha energia, tinha, se não tinha, isso não me atrapalhava. Recomendo muito que cada um de vocês tenham isso. A gente também tinha a parte das trilhas, dos track logs também impresso, os pontos principais. Então, no meu celular, eu conseguia usar o GPS dele para a trilha, mas eu também poderia... Aliás, não usei na trilha nenhuma vez. É muito simples lá, né? Você não tem essa necessidade. Mas se precisasse, eu tinha ele no celular e tinha impresso também. Eu, na verdade, ficava jogando com os tempos para saber se a gente estava fazendo tempo bom ou tempo ruim. Existem alguns planejamentos mais complexos. Um deles que eu gosto também de mostrar foi o feito do Ângelo Paelson. É muito mais complicado do que eu ponho. Tá? Só para exemplificar para vocês, isso daqui é a planilha de todas as atividades. Cada um dos locais que a gente ia fazer, o que a gente ia fazer com cada um deles, com cores, para identificar. Por que é tão pormenorizado assim? Porque, inclusive, as reservas que você fazia para cada uma das caminhadas e trilhas que você tinha que fazer, elas não eram sequenciais, eram por sorteio. Então, você e mais 1 milhão de pessoas que queriam ir lá naquele local, tentavam um determinado acampamento. Alguns deles eram sorteados, outros não. Vocês ficavam disputando o camping tal, no local tal, na trilha tal, no dia tal. Tá? E isso tudo tinha que casar para que todo o seu planejamento você seguisse num dia, você poder chegar em determinado local naquela trilha, senão você não tinha como fazer. Tá? Além desse planejamento, ele tem toda a parte de reserva que foi feita, né? A parte no site,
toda a parte relativa ao que você vai colocar na mochila, o que você vai tirar, o que você vai fazer, toda a parte em termos financeiros, de quanto você vai gastar. E junto com isso tudo, ainda é feito um planejamento de tudo que você ia comer e o que você ia comer, o peso que você tinha de cada um dos tempos, cada um dos dias, para somar e você saber o peso de cada um deles. Em função desses pesos, essas combinações, você conseguia montar os cardápios de cada um dos dias, o que você ia fazer, o quanto você ia comer, a quantidade de nutrientes que você precisava ter e o peso que você ia carregar. Isso é uma coisa complicada, mas isso garante que você vai ter o que você precisa. E além de tudo, né, todos os mapas que a gente precisava ter. Tinha um mapa no GPS e tinha um mapa impresso. Um impresso geral da trilha e da trilha que você precisava ter para fazer. E para finalizar, uma pergunta que fizeram para mim, que eu não esqueci, perguntaram a seguinte coisa. Eu posso levar bateria em avião, né? Tem um problema de uma regulamentação recente, não foi só da ANAC, mas de outras companhias aéreas, proibindo o uso de bateria de lítio e as suas variedades, lítio metal, lítio-íon, lítio-hidreto, etc. e tal, em aviões de passageiro, como carga. O que acontece? Você, como carga, realmente você não pode despachar mais powerbank ou outras baterias dentro da sua carga que você vai lá colocar na mochila, outras coisas. É proibido. Tá? O lítio tem algumas propriedades dele lá, de soltar hidrogênio, umas coisas que não vale a pena a gente falar assim. E também com temperatura ele não gosta muito e ele costuma explodir. Né? E o risco de explosão em avião é mesmo. Em avião de carga, aí tem toda uma mecânica para aquilo, o avião já é preparado para esse tipo de carga perigosa, aí vai. Mas então, a gente não pode levar mais powerbank? Não pode despachar? Pode. Só que você não vai despachar o teu powerbank como carga. Você vai levar ele na sua bagagem de mão. E qualquer powerbank pode. Essa é uma regulamentação da ANAC aqui. E ela limita para você até 160 watts. Aí eles são bem felizes, né? Porque você não compra powerbank com 160 watts. Geralmente você compra powerbank de 5.000 ampere-hora, 1.000 ampere-hora, 2.000 ampere-hora, 10.000 ampere-hora. Eu já vi algumas documentações da ICAO para voo internacional, o valor de 100 watt-hora. Tá? Então, esse valor de 160 aqui, eu aconselho para vocês para voo internacional, não confia muito no 160 não. 160 está aqui pela ANAC, voo no Brasil, está tranquilo. Se você vai pegar um voo, pega um powerbank que você te dê menos por volta, fica pensando nos 100. Eu ainda não tenho certeza de tudo, mas acho que 100 é um dado razoável, pelo que eu pesquisei. E quanto que é 100 watts? Né? Você pensa o seguinte, né? Um powerbank de 5, 10 mil mAh, se você tira aqueles 1000 aqui com mAh, dá 10. E como o elemento que está carregando ali é de 5 volts, o USB, na verdade é 3.7, mas fica 5 para ficar mais fácil. Você multiplica 100%, 5 vezes 10, 50. Então tem 50 watts ali. Então um powerbank de 10 mil mAh dá mais ou menos uns 50 watts. Então tá tranquilo de você levar, que você não vai ultrapassar. Ah, Francisco, então eu vou levar um de 20 mil, de 30 mil. Não. Powerbank, você, pelo amor de Deus, se você tiver que levar tanto assim, a não ser que você tenha uma necessidade de uma câmera fotográfica meio maluca, você leva 2 de 5 ou 2 de 10. Aí fica um contigo e outro, porque se aquele pifar, se cair, tu perdeu 20. Se tem uma necessidade tão grande, é melhor que você leve 2, que assim você pode revezar peso, você pode, se der pau em um, está carregando um enquanto está usando o outro. E se der pau em um, você inclusive pode chegar a jogar fora e ficar com o outro. Então divida o seu peso e não passe desses limites que estão aí. Eu acho que, para terminar, o mais importante de tudo de uma excursão é o seguinte: qualquer atividade que seja, que você vai fazer, uma escalada, uma caminhada de meio dia, 1 dia, 10 dias, 5 dias, ela só termina quando você chegar em casa. Então você tem que pensar e planejar não só ela, mas sim como chegar até ela, fazer ela e depois terminar e chegar em casa. Tudo isso, em termos de planejamento, custo e conforto, tem que ser levado em casa. Chegou em casa, eu terminei ele muito bem. E, para finalizar, vocês querem ter exemplo de atividade? Cara, consultem lá na página do Sérgio. Tem uma série de relatos de atividade, de dados que vocês podem usar, que é uma fonte ótima. Tá? É muito interessante como fonte de consulta e são fontes confiáveis. Não é o relato do fulaninho de tal, do Wikiloc, que foi um que você nem sabe quem é aquele pessoa. Mas os relatos que estão aqui são de montanhistas. Então, ó, show de bola. Você pode usar isso muito bem. Não esqueçam do clube que está propiciando isso para vocês. A reunião deles nas quintas-feiras é bem legal. E também tem muita cerveja. Gente, eu vou quase acabar por aqui. Me falaram que tem perguntas que eu possa responder. Eu estou dando essa encerrada porque o tempo já está grande.
Nossa senhora, estou mais de 2 horas falando. Vocês devem estar de saco cheio de me escutar. Vamos ver o que vocês perguntaram aqui para ver o que eu posso responder. Não tem perguntas, que maravilha, cara. Isso é muito bom. Sinal seguinte, ou eu fui extremamente claro ou fui chato pra caramba. Por uma coisa ou por outra, eu gostaria de dizer a todos vocês, então, boa noite por hoje. Eu acredito que, espero poder ter ajudado vocês de alguma forma, que tenha sido útil. A gente correu muito com o assunto, tá tudo muito picadinho, mas eu tentei ver se a gente consegue fazer um pouco melhor isso para vocês. Querendo outros temas, falem com a Miriam, ela pode conseguir isso para vocês de boa. Tá? Muito obrigado a todo mundo e a gente vai se despedindo por assim. Tchau, tchau para vocês. Ok.